Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Reflexão. Prática. Confiança em Deus em tempos de dificuldade. Este versículo nos encoraja a confiar em Deus, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Às vezes, podemos nos sentir fracos e impotentes, mas precisamos lembrar que o Senhor é a nossa força. Quando confiamos em Sua salvação e poder, o medo é substituído por paz e confiança. Louvar a Deus em todas as circunstâncias. Isaías nos ensina que Deus deve ser o nosso cântico. Isso significa que mesmo quando as coisas não estão como gostaríamos, ainda podemos louvar a Deus. O louvor é uma expressão de fé, reconhecendo que Deus está no controle e que Ele é digno de ser adorado, independentemente das circunstâncias. Depender da força de Deus. Muitas vezes, tentamos resolver as coisas com nossa própria força, mas Isaías nos lembra que Deus é a nossa força. Quando nos sentimos fracos, podemos nos voltar para Ele, sabendo que Sua força é suficiente para nos sustentar. Depender da força de Deus significa reconhecer nossa limitação e confiar no poder dEle. Viver com segurança na salvação de Deus. Saber que Deus é a nossa salvação nos traz segurança e esperança. Não importa o que enfrentamos, nossa salvação está garantida em Deus. Isso nos dá uma firmeza para viver com confiança e sem medo, porque sabemos que nossa vida está nas mãos dEle. Isaías 12:2 diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Este versículo é uma expressão de confiança e gratidão a Deus, reconhecendo-o como a fonte de salvação, força e alegria. Ele reflete a atitude de um coração que, diante das adversidades, escolhe confiar plenamente no Senhor. Reflexões sobre Isaías 12:2. Deus é a nossa salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Esta afirmação revela uma profunda convicção de que a salvação vem unicamente de Deus. No contexto do Antigo Testamento, Israel muitas vezes buscava salvação em alianças políticas, em reis ou em exércitos. No entanto, Isaías lembra ao povo que sua verdadeira salvação não está em nada terreno, mas no Senhor. Ele é o único que pode resgatar, salvar e livrar. A salvação é pessoal. O versículo usa a expressão minha salvação, o que indica um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Cada pessoa é chamada a reconhecer Deus como seu Salvador, não apenas de forma coletiva, mas individualmente. 2. Confiança em Deus elimina o medo. Confiarei e não temerei. A confiança em Deus é a chave para vencer o medo. Quando sabemos que Deus é a nossa salvação, podemos descansar em Sua soberania e poder. O medo é uma reação natural diante das incertezas e dos perigos da vida, mas a confiança em Deus nos dá coragem. A confiança aqui não é passiva. É uma escolha ativa de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Não temer em meio às adversidades. Muitos desafios e dificuldades podem nos cercar, mas a confiança em Deus nos dá a certeza de que Ele está no controle. Não temos motivos para temer quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, que é fiel e poderoso para nos proteger e guiar. Deus é a nossa força e cântico. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor não apenas nos salva, mas também nos dá força para enfrentar as batalhas diárias. Nossa própria força é limitada, mas a força de Deus é inesgotável. Quando confiamos nele, somos capacitados a superar obstáculos e resistir às dificuldades. É através da sua força que conseguimos perseverar. O meu cântico. Deus também é a fonte da nossa alegria e celebração.
A expressão meu cântico indica que Deus é a razão do nosso louvor. Mesmo em meio a provações, podemos louvar a Deus porque Ele é fiel e digno de adoração. O louvor não é apenas uma resposta ao que Deus fez, mas também uma declaração de quem Ele é, a nossa fonte de alegria e segurança. Deus se tornou nossa salvação e se tornou a minha salvação. Isso aponta para a ação de Deus ao longo da história e em nossas vidas pessoais. Deus não apenas promete salvação, mas Ele ativamente a concede. No contexto do Novo Testamento, isso se realiza plenamente em Jesus Cristo, que se tornou nossa salvação ao morrer na cruz por nós. A salvação de Deus é concreta e eterna. O cumprimento da salvação em Cristo. Este versículo antecipa o grande ato de salvação que Deus realiza através de Jesus Cristo. Para nós, cristãos, esta promessa de salvação já foi cumprida em Cristo, que veio ao mundo para nos redimir do pecado e nos dar vida eterna. Aplicação. Pessoal, quando você enfrenta desafios ou medos, este versículo pode ser um lembrete poderoso de que Deus é a sua força e salvação. Você pode confiar nele, sabendo que Ele é fiel para salvá-lo e sustentá-lo. Louve a Deus mesmo nas provações, lembrando que Ele é digno de ser exaltado em todas as circunstâncias. Faça de Deus o seu cântico, louvando-o com o coração cheio de gratidão por quem Ele é e pelo que Ele fez. Conclusão. Isaías 12:2 é uma declaração poderosa de confiança, força e alegria em Deus. Ele é a nossa salvação, e por isso podemos confiar plenamente nele e viver sem medo. Ele é a nossa força, aquele que nos capacita a enfrentar as batalhas da vida, e é também o nosso cântico, a fonte da nossa alegria e louvor. Que possamos viver com essa confiança, sabendo que, em todas as situações, Deus é a nossa salvação e segurança. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.